Ah, e agora? Não sei, eu não sei. Eu não sei como é que começa a produção de texto. Por onde eu começo? Que palavra? O que que eu falo? O que que eu escrevo? Eu não sei. É o dia da produção de texto. Toda produção de texto que você vai fazer é um texto que você vai produzir. Se você vai produzir esse texto, você precisa ter as informações para colocar nesse texto. Porque é você que vai colocar ali, escrever cada palavra. Então, vai aí algumas dicas para você não ter problema ao escrever, ao produzir o seu texto. Primeiro, você deve pensar no assunto. E vamos lá. Como que começa o texto? Ok. Como esse texto é um texto narrativo, é uma narração de uma história e toda narração existe interação entre personagens. Quando é um texto informativo, é a informação. Quando é um texto poético, é uma poesia, né? Que você tem ali as frases e tal, né? Em estrofes. E eu estou falando aqui dos gêneros textuais. E quando você está contando uma história, deve ter personagens e interação entre eles, né? E aí, uma narração, ela pode ser real e não real. Ela pode ser de pessoas ou pode ser de animais. E aí é onde nós diferenciamos, né? Uma história real de uma fábula, por exemplo, onde nós colocamos os animais como personagens e eles falam e sentem como pessoas. Mas vamos lá. Você deve começar toda a história, toda a narração. Era uma vez, um certo dia, uma certa manhã, num certo momento, de repente, existem estas diversas formas, né? Era uma tarde linda, era uma linda manhã de verão. Então, assim, sempre você vai começar uma narração fazendo a localização temporal, né? Certa vez, né? Certa época, né? Em determinado lugar, até questão local, né? Mas é assim que você deve começar. Se você vai narrar a história entre dois animais, certo dia, né? O cachorrinho Plico estava... Então você vai começar a história desta maneira. Então já está aí o ponto de partida. Já está aí o ponto de partida. Outro detalhe interessante, você não pode esquecer do título, né? Eu sugiro sempre, quando estou na sala de aula, que antes de produzir um texto, o aluno faça um roteiro. Faça um roteiro sobre o que ele vai falar. Bem, eu vou falar sobre dois cachorros. Aí eu vou falar que eles estão lá no quintal. Aí depois eu vou falar que um foi num determinado lugar e buscou um objeto para brincar. Aí eu vou falar que eles brincaram bastante ali e aí depois eles que brincaram muito, eles foram lá para dentro da casa. Ou seja, você estabelece um roteiro na história que você vai contar. E aí, alguns outros detalhes que você precisa lembrar. Os parágrafos precisa ter pelo menos, no mínimo 3. Por quê? Porque você vai começar a história, vai narrar o que aconteceu e depois vai concluir. E nós sempre falamos que as 3 partes, o mínimo de 3 parágrafos é início, meio e fim. Para todo o texto que você vai escrever. É preciso ter uma introdução, o que vai acontecer, depois é preciso falar o que aconteceu, o que é a sua história, o que é a situação, e depois você encerra. E finalmente, né? E aí eles saíram e tal, e foram para determinado lugar. Então, estas são dicas importantes, né? Quando começar os parágrafos, sempre colocar a letra maiúscula, o título também, né? Quando escrever o título, sempre procuro pular uma linha
né, antes de começar a escrever o texto, e cuidar da pontuação, da acentuação, e o mais importante é você desenvolver a sua ideia nesse texto, ok?